Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de sermos felizes. Ativa o amor, a gratidão, a leveza, ativa a força interior dentro do teu coração. Ativa toda a força que você realmente deseja conquistar, que você deseja dar o passo na direção do sucesso, do amor, da alegria, da gratidão. Fazendo esse movimento, você sim consegue ser tudo aquilo que você nasceu para ser e não aquilo que os outros querem que você seja. Não aceite migalhas, não aceite menos do que o sensacional. Sempre olhe para frente. Procure olhar para frente com otimismo, com luz, com amor e fazer de cada novo dia um grande presente. Pois hoje é um dia mais importante da tua vida. É o hoje, é o presente. Fazendo disso uma grande satisfação espiritual e emocional para você viver tudo aquilo que você tanto almeja. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 5 de novembro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muita gratidão por você abrir o seu lar, por você estar aqui, me permitir entrar na sua casa, entrar no seu lar com o Café com Terapia. De segunda a sexta, das 7 às 7h30, ao vivo aqui no Instagram. A gente faz o café para nós iniciarmos o nosso dia com boas vibrações, com otimismo, com positividade, falando sobre vários assuntos, mas que realmente tragam curiosidade, instiguem a nossa inteligência, abra a nossa visão para nós podermos ser realmente não apenas materiais, mas espirituais e viver no equilíbrio, numa conexão sincera com todos os seres, com toda a natureza, com tudo aquilo que habita no nosso universo. Olha o universo como um todo. Olha, a vida está em todo lugar. A vida, a beleza, a natureza, as cores. Deus habita em tudo. Habita em mim, habita em você. Então, realmente dá esse passo na direção de contemplar a natureza, de contemplar a Deus, de contemplar aquilo que você acredita. Independente da tua fé, da tua crença, que você possa olhar para o planeta, olhar para o universo e simplesmente agradecer. Somente gratidão. Olhar para o teu corpo, olhar para as tuas células, olhar para você no espelho e agradecer pela tua vida, pela perfeição da tua existência. E todos os dias poder transmitir vida, transmitir bondade, transmitir a prática do bem para todas as pessoas que você convive, que você conhece, que você cruza o caminho na rua. Faça esse movimento no dia de hoje. Talvez tenha pessoas que você cruza todos os dias. E aí você não olha para a pessoa não olha para você, ou cabeça baixa, cada um no celular. Olha para a pessoa e dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Faça esse movimento. Você vai ver como vai ser legal, como vai ser bacana, como você vai ajudar a transformar o dia dela e o teu dia também começa a ser transformado. Quando você deseja bom dia, você dá bom dia para alguém, você está desejando que ela tenha assim um dia positivo, um dia alegre. E tudo que você deseja para o outro retorna para você. Então faça esse movimento. Ah, mas a pessoa nem me olha. Simplesmente dá bom dia. Essa pessoa vai escutar. E muitas vezes ela está tão focada no celular, tão focada nos pensamentos, que ela escuta. Mas quem me deu bom dia? Talvez ela não vá responder. Ou talvez ela responda com um sorriso, apenas com um olhar, mas amanhã você dá outro bom dia, e outro bom dia, e assim as coisas começam a fluir, e daqui a pouco começa assim a surgir uma troca mútua de energias positivas. Faça esse movimento no dia de hoje. Quem você encontrar, dê um bom dia, dê uma boa tarde, uma boa noite, faça esse movimento positivo, compartilhando muita positividade. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu bom dia aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, coloque aqui nos comentários, que assim você ajuda a compartilhar cada vez mais esse conteúdo. Quero dar bom dia para a Fátima, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Ali a Fátima colocou, bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos. Que assim seja, que Deus abençoe a todos nós. Quem estiver ao vivo, olha quem está ao vivo junto aqui com você, acena, manda um aceno, né? Começa ali uma amizade, uma troca, um bom dia, realmente uma alegria de nós estarmos juntos em mais um Café
com Terapia. E hoje nós vamos falar sobre mitologia. Mitologia e religião. Você já ouviu falar sobre mitologia? Talvez as mitologias da Grécia, né? As mitologias do Antigo Egito. Talvez você já tenha um conhecimento um pouco maior sobre esse assunto. E mitologia é algo bem interessante, porque dentro das próprias religiões nós vamos ter um conhecimento, nós vamos nos aprofundar em estudos, vamos nos aprofundar em olhar mais para a história, mas muito daquilo que está escrito, daquilo que as religiões absorveram, as histórias, os credos, vieram da mitologia, vieram dos gregos, vieram dos sumérios. Então são questões históricas que a gente precisa observar, precisamos olhar, precisamos analisar, porque trazem experiências interessantes, não só da criação do planeta, não só da vida, mas de tudo que envolve o nosso ser, de tudo que envolve a nossa realidade. Quero dar bom dia para a Vera, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E se você ainda não me segue lá no YouTube, me siga lá no YouTube, Pietro Vignola. Lá tem todas as lives, todos os cafés, eu coloco lá no YouTube também. Então, todos os cafés, as lives estão aqui no Instagram para você poder assistir, para você poder compartilhar com os seus amigos e também lá no YouTube. Então, se você quiser assistir no YouTube, procura lá o meu canal Pietro Vignola para você assistir. 7/7 abençoado seja nosso dia, abençoado seja a nossa semana, abençoado seja todos os propósitos divinos que nós viemos a conquistar e a produzir nesse dia de hoje. E quando a gente fala então de mitologia, nós procuramos olhar lá para o início da escrita, para o início das informações, olhando a história do povo sumério, do povo egípcio, do povo atlantes, do povo lemuriano, várias questões que nós precisamos compreender e estudar. Claro que tudo com equilíbrio. Não precisa você levar ao pé da letra. Não precisa você acreditar realmente que aquilo tem existido. É uma mitologia, é uma história, é um conto. Mas muitas delas fazem sentido e hoje, né, nós observamos com a transição planetária, com as pessoas abrindo muito a mente, abrindo uma consciência e se reconectando à sua verdadeira história estelar, à sua origem ancestral, as pessoas começam realmente a buscar e a ter uma visão mais holística do todo. E como que a gente faz isso? Se permitindo assistir lives, podcasts, a ler livros, a sair realmente da caixa, a abrir a nossa mente a compreender aquilo que aconteceu lá atrás e que muitas coisas dela sim fazem sentido. Por exemplo, é a história de Adão e Eva. Quero dar bom dia para a Márcia, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. A história de Adão e Eva, você acredita? Você conhece? Já tem ouvido sobre a ótica cristã, sobre a ótica da Igreja Católica, sobre a ótica do judaísmo? Ou você conhece, vamos dizer, a parte mitológica dentro dessa história? Talvez você já conheça, né, a história ali da catequese, da escola dominical, né? Talvez você já tenha assistido a parte de documentários. Então, toda essa questão você conhece, você realmente compreende. Mas tem muitas coisas que precisam sim ser analisadas, precisam ser observadas de um ponto de vista diferente. Quando a gente olha para a mitologia, nós falamos que lá da serpente, na verdade, lá em Adão e Eva, tem a serpente entregou para Adão, para Eva, né, a maçã, o fruto. Mas dentro da mitologia, traz que essa serpente,
ela não é propriamente o diabo, não é propriamente aquilo que foi ensinado para nós dentro da religião, dentro da cultura cristã. Essa serpente seria povos, seria um ser, povos que moram embaixo da terra e que tem essa figura, que tem esse comportamento de réptil. Os reptilianos, né, os povos da serpente, os povos com essa energia de transformação. Porque a serpente, dentro do próprio símbolo da medicina, ela representa a transformação, ela representa a vida, representa, né, uma energia positiva. Mas ao longo da vida, da história, todos nós fomos repelidos, nós temos medo, né? As cobras são venenosas, se elas podem picar, as pessoas podem morrer. Então foi criado, né, toda essa imagem da serpente de algo negativo. Mas na mitologia, né, dentro de uma das histórias dos sumérios, Adão e Eva sim existiram, era parte de um povo, era parte de uma cultura em que um ser que era réptil, né, parte homem, parte humano e parte réptil, entregou, né, para Eva, não entregou um fruto. Né, umas das histórias dizem que entregou um fruto, a maçã, entregou algo para Eva comer. Outras culturas bem milenares traz que Eva tomou algo, foi tomado, a Eva e Adão, juntos, né, tomaram para abrir a mente e através dessa abertura, dessa consciência, obtiveram o quê? O conhecimento. Busquem conhecimento, é aquilo que o Tebilu fala, não é verdade? Então, Eva e Adão tiveram esse conhecimento, saindo, entre aspas, dali do paraíso, saindo da Matrix, saindo, tirando essa viseira que estava sobre eles e se colocando totalmente à disposição do que? Da inteligência. Porque dentro dessa parte mitológica, o ser humano foi sim criado por Deus, por deuses, né? Muito mais do que apenas um, vários deuses. Esses deuses seriam seres extraterrestres que a partir de combinações genéticas, através de formas de conexão, o ser humano foi desenvolvido, foi criado. E a partir dos polos yin yang, né, do masculino e feminino, das partes da reencarnação, os corpos que foram sendo gerados, o ser humano, né, os espíritos foram reencarnando, mas que muitas vezes estavam totalmente presos a uma conexão com esses deuses e a vontade deles. Não tinham vontade própria, tinham que obedecer, simplesmente obedecer. Mas que esse ser serpente, que mora embaixo da terra, entregou para Eva e Adão um chá. E esse chá abriu a mente, e aí sim eles obtiveram o conhecimento entre o bem e o mal e começaram a fazer movimentos de expansão da consciência, né, saindo desse controle dos deuses e se colocando sim um livre-arbítrio total. Quero dar bom dia para a Lídia, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Hoje falando um pouquinho sobre mitologia. É muito interessante, né? Não precisa você acreditar, não precisa você levar ao pé da letra. Apenas olhar realmente para um ponto de vista positivo, de muita garra, de muita alegria, de muita positividade, para que você possa começar realmente a abrir a tua mente. Você pode acreditar nessa história de Adão e Eva, lá da Bíblia, do cristianismo. Você pode abrir a mente para essa questão das serpentes morarem, esse povo serpente morar embaixo da terra, até os dias de hoje. Não é a serpente que a gente enxerga, que a gente vê rastejando. É um povo serpente, um povo réptil, que entregou para Adão e Eva esse conhecimento. E esse chá, ele tem muito algo parecido com o chá da ayahuasca, que hoje, né, é muito
colocado à disposição das pessoas. Muito mais do Brasil, né? Mas fora dele também. Onde em cerimônias xamânicas, centros holísticos, as pessoas tomam ayahuasca para abrir terceiro olho, abrir a pineal, expandir a consciência, o rapé, o cambô, né? Outras medicinas, a sananga, né? Várias medicinas, mas que lá desde o início foi entregue para Eva um chá. E se você já assistiu o filme Noé, né, o filme mais recente, um dos mais novos que surgiu, você observa que lá Matusalém, que seria o vô de Noé, entregou um chá para ele. Um chá para ele beber, para realmente expandir a consciência. E através que ele ter tomado esse chá, ele percebeu que o dilúvio ia acontecer. Então, mas por que, como é que, né, foi criado esse filme? Todos os filmes, todas as televisões, essa parte de mídia, ela se inspira em algo. E esse filme do Noé, ele foi inspirado muito na mitologia. Ele não tem a forma tanto cristã, mas ele tem essa forma mitológica muito forte, que vale a pena a gente assistir. Quero dar bom dia para a Marineide, que está aqui, bom dia, seja muito bem-vinda. A Vivi também está aqui, bom dia, seja muito bem-vinda. Então é olhar realmente para essa parte. Será que realmente nós fomos educados de uma forma errada? Talvez sim, talvez não. Talvez apenas pontos de vista da história diferente. Talvez essa serpente lá do Gênesis, da Bíblia, era simplesmente um ser que buscou abrir a mente de Adão e Eva para que pudessem ser livres. E assim a mitologia fala. Outros, né, trazem que o ser humano, quando ele foi desenvolvido, ele foi criado por esses seres extraterrestres, os seres, né, os deuses, mantiveram contato, relação com as mulheres. Aí vieram que os gigantes, vieram umas mutações genéticas, vieram seres que eram metade homem, metade animal, né? Tudo isso dentro da mitologia grega, da mitologia do Minotauro, a outra lá que eu não me lembro agora, me fugiu, Medusa, acho que era Medusa, né? Que ela tinha os cabelos que eram serpentes, né? Que não podia olhar para os olhos dela. Hércules, né? Toda essa parte da mitologia, né? Então veio de uma origem muito antes da própria questão dos gregos acontecerem, dos gregos existirem. Então estudar a história é muito interessante. Sumérios, babilônicos, medo-persas, a cultura de Atlântida, de Lemúria, e muito antes disso também, compreender, e a própria questão de Lúcifer. Quem é Lúcifer para você? Você acha que Lúcifer é o diabo? Você acha que ele tem parte de culpa em muitas coisas que aconteceram? Quando nós olhamos para a história, para a mitologia, para a própria questão da espiritualidade, tem linhas que trazem sim que Lúcifer teria se rebelado, que ele foi um rebelde e que se transformou na personificação do mal. Outras histórias, outras questões mitológicas trazem que Lúcifer simplesmente ele nunca se rebelou. Ele levou a culpa de tudo que aconteceu. Isso há milhares de anos atrás, que quem se rebelou foi um da equipe dele, mas não necessariamente Lúcifer. Então a gente sempre precisa o quê? Filtrar, observar, analisar e perceber que muitas coisas fecham, outras não, mas aquilo que faz sentido para você, para a tua vida. É bom você se questionar. É bom você não levar as coisas ao pé da letra. Ah, mas tá lá na Bíblia é a verdade. O que está na internet também é verdade, então. Ah, está lá no livro tal, é verdade. Ah, está escrito lá na pedra, foi achado lá há milhares de anos, é a verdade. Não. Tudo tem que ser, sim, equilibrado, observado. Não levar as coisas ao pé da letra, mas perceber aquilo que faz sentido para você.
Isso faz sentido. Lá, legal essa história da serpente, né? Ter entregado para Eva as serpentes, o povo serpente que mora embaixo da terra. Isso é interessante, quero me aprofundar mais. E por que em muitos casos a serpente ela é venerada ou a história traz que uma grande serpente apareceu? Quero dar bom dia para a Cris, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quando a gente olha para a história do próprio Foz do Iguaçu, parte da mitologia traz o quê? Que existiu, né, o deus serpente. Na mitologia dos índios, do povo da época, do povo guarani, existia o deus serpente. E uma mulher, né, nasceu uma mulher muito bonita, e essa mulher foi prometida a esse deus serpente. Só que a mulher se apaixonou por um outro homem, e os dois acabaram fugindo e descendo o rio. E aí, através da fuga do casal, esse deus serpente realmente ficou muito irado, e aí trouxe o quê? Formou as cataratas, para que o casal não fugisse rio abaixo, mas caísse, né, sentido das cataratas. Mas era um deus serpente. Se nós vamos olhar algumas culturas indígenas, também existe muito forte o deus serpente. A serpente como, não a serpente rastejante, mas uma figura de um ser que é metade homem, metade serpente, que é considerado um deus, é considerado um ancestral da humanidade. E Jean Val Elan, tá? Pesquisa esse nome, Jean Val Elan. Pesquisa. Jean Val Elan é um ufólogo, estudioso, historiador, um homem muito inteligente, muito que traz informações tão abertas, tão precisas, que faz nós nos questionarmos sobre muitas coisas, tá? Leve sim muitas coisas do Jean Val Elan para o teu entendimento. Tem coisas que talvez você vai olhar para ele e vai dizer, não, isso não faz sentido, isso é maluquice. E tá tudo certo. Mas pesquise sobre Jean Val Elan e ele fala muito sobre essa questão do povo intraterreno, de quem mora embaixo da terra. É os mortos que moram embaixo da terra. Não, não é só os mortos, as minhocas, os bichos. Existe nessa teoria também mitológica da terra oca, aonde nós estamos aqui acima da terra, mas abaixo dela existe um povo que ainda existe, que muitas vezes se materializa, que sai da toca, entre aspas. Por que acontece a história do pé grande lá nos Estados Unidos? O pé grande apareceu, aí de repente ele sumiu. São portais, são seres que moram embaixo, e entre eles o povo serpente. Então é interessante nós observarmos muito a mitologia, porque traz informação muito curiosa. Tem coisas que a gente acha muito engraçado, tem coisas que não, isso faz sentido. Mas nunca leve nada ao pé da letra. Sempre leve aquilo que faz sentido ao teu coração. Porque se nós levarmos tudo ao pé da letra, nós vamos ficar bitolados. Vai colocar aquela viseira, só isso é a verdade. Não. Pesquise Jean Val Elan, leia sobre as histórias dos livros de Chico Xavier, Divaldo, vários outros, Heródoto, tem vários autores interessantes, tem muitos podcasts interessantes para você assistir. Tem o podcast do Paranormal, que você vai, eles levam convidados que falam de todos os temas, e lá você percebe que um fala uma coisa, outro fala outra, vem outro falar algo totalmente diferente. Entenda que talvez são realmente histórias, e que a humanidade, de fato, não conheça de fundo a verdade. Pequenos fragmentos da verdade, pequenas bolhas vão surgindo. E a gente pode ir pegando uma informação aqui, uma informação lá, e trazer para a nossa vida aquilo que faz sentido. Então procure conhecer um pouquinho mais da mitologia. Procure compreender quem é essa serpente lá do Éden, que ela é falada em todas as culturas, em várias doutrinas, em várias religiões falam da serpente. Ela é manifestada como
aquele ser que despertou Adão e Eva. Se hoje nós estamos despertos, nós não estamos a serviço apenas de bolinhas de seres extraterrestres, é por conta das serpentes, é do ser serpente. E Jean Valjean traz que o homem, ele não é descendente do macaco, ele é descendente da serpente. Ah, agora bugou minha cabeça. Ah, agora isso é maluquice, isso é totalmente maluquice. Tá tudo certo, se você achar que é maluquice, tá tudo bem. Mas é interessante nós compreendermos isso. Pode ser verdade, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser apenas suposições. Como diz o Chaves, pode ser apenas um supositório, mas não vamos simplesmente ignorar uma informação. Vamos estudar. Ah, isso fez sentido. Legal, bacana, isso não fez sentido. Por que quando pessoas tomam ayahuasca, por exemplo, todos nós, muitas vezes, enxergamos o quê? Uma serpente. Enxergar a jiboia, né? A jiboia, ela é a manifestação da ayahuasca. Por quê? Lá atrás foram esses seres que entregaram esse conhecimento e que talvez foi a ayahuasca que Adão e Eva tomaram lá no início. Mas antes de Adão e Eva, Lilith existiu, que foi uma grande mulher que trouxe o entendimento para a humanidade, Pandora. Então teve várias que existiram antes de Adão e Eva. Adão e Eva representa o povo, uma origem de várias outras que existiram e que dentro do planeta. Então é apenas algo simbólico de um povo, de um casal que morava numa região e que trouxe um despertar. Mas outros despertares aconteceram também ao redor do mundo. E todos trazem muito forte essa questão da serpente. Procura os documentários no YouTube do Deus Serpente. Bota lá, Deus Serpente, mitologia. Serpente, mitologia, história da humanidade. Jean Valjean, no Paranormal. Assista, tá? Vai ser muito interessante para você abrir a tua mente, abrir o teu coração. E como eu disse, não leve nada a sério. Não leve tudo ao pé da letra. Pensa, reflita, perceba isso faz sentido, isso não faz sentido. E aí você vai equilibrar o conhecimento para trazer muito mais informações, abrir a tua mente para você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. A mitologia, ela tem um fundo de verdade. Não é simplesmente inventar aquela história, inventar que existia um ser, existia isso, existia aquilo. Ah, é uma invenção. Não. Provavelmente, sim, tem existido, talvez de uma forma diferente, de uma forma que depois foi aumentada. O ser humano gosta muito de aumentar as coisas, mas pode sim ter existido muitas histórias e que foi passando de geração em geração e muitas vezes foi mudado, foi aumentado até chegar aos dias de hoje. Então estuda a mitologia. Tem um livro, que eu não me recordo qual que ele é só sobre mitologia. A história da mitologia, ou mitologia da Terra. Tem um livro muito interessante, que fala sobre as mitologias. Pesquisa aqui, procura no Google, procura no ChatGPT, faça esse estudo. Você vai gostar muito e muita coisa vai fazer sentido para a sua vida. E te convido agora, você fechar os teus olhos, curvar a sua frente e que a gente possa juntos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, nós entramos em Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia em nossa vida. Te pedimos que possamos estar com a nossa mente aberta, abrir o nosso terceiro olho, abrir a nossa glândula pineal, a não ficarmos à mercê da Matrix, da sociedade ou do controle, mas possamos estar abertos à satisfação plena da consciência universal, a nos abrir e nos permitir cada vez mais ao despertar da nossa consciência. Dentro dessa energia, Senhor Deus, que te pedimos que nos abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família. Abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo nesse momento e a todos que vão assistir na gravação. Que todos possam ser abençoados, felizes, prósperos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas, brilha o melhor na nossa existência. Que você possa ter um dia feliz, um dia repleto de oportunidades, um dia assim para você transbordar gratidão, leveza e amor. O dia mais importante da tua vida é hoje, não deixa nada para amanhã. Faça hoje. O amanhã é futuro, o ontem já foi, é passado. Faça hoje. Hoje é um grande presente que Deus te oportuniza para mim e para você, para nós sermos felizes e vivermos sim tudo aquilo que a gente tanto deseja. Um lindo dia para você, repleto de muita luz e muito amor. Amanhã eu volto, 7 horas da manhã, em mais um Café com Terapia. Mais um golinho de café? E eu te peço que você curta, que você compartilhe, mande aviãozinhos para os teus amigos. Assim você ajuda cada vez mais as pessoas estarem aqui com a gente, iniciando o nosso dia com muitas boas vibrações. Até amanhã e brilha a prosperidade!